Fala família, eu sou o Thomas e este é o seu canal Mais Alvinegro, mais um vídeo, hoje, cara, com muitos assuntos. Hoje a gente tem muito assunto para debater aqui, para falar. Possível técnico chegando, o Botafogo abriu conversas com o técnico para substituir Martinha Selman, que foi demitido. Temos também um possível atacante negociando com o Botafogo, que só de pensar dá até calafrio. E também tivemos hoje o sorteio da Copa do Brasil, um campeonato que pode salvar o ano do Botafogo. Por que salvar o ano do Botafogo? Porque é um campeonato que paga muito bem. É um campeonato que o Botafogo já foi eliminado da Libertadores, mas ainda está na Copa do Brasil e é um campeonato que paga muito. E cara, acessível. Copa do Brasil é jogo de mata-mata. Se você tiver um time que briga, se você tiver um time que compete, você consegue ir longe. Mas antes de entrarmos nesse assunto, quero te pedir para deixar o like aqui nesse vídeo. Estamos numa sequência muito boa de vídeos. Se inscreva aqui no canal também, mande esse vídeo para todo mundo que você conhece, compartilhe nos grupos do WhatsApp com seus amigos, porque assim a gente fortalece ainda mais esse canal. Se aparecer para você o botãozinho de hypar, me ajuda, porque assim a gente cresce cada vez mais e ajuda também a levar o nome do Botafogo para todo mundo. Valeu, família! Vamos entrar aqui no primeiro assunto, e é um assunto que a gente interessa muito a torcida do Botafogo, que é a questão do técnico. Botafogo abre conversas com Hernan Crespo para substituir Martinha Selman, que foi demitido há poucos dias do Botafogo. Hernan Crespo, que teve o seu último trabalho no São Paulo. São Paulo que vinha muito bem no Campeonato Brasileiro e, sinceramente, até agora eu não entendi muito o que aconteceu com o Hernan Crespo no São Paulo. Tem muita gente que fala que foi questão de vestiário, que o Hernan Crespo não sabe lidar muito com vestiário, parece que ele tem o pavio curto. Se ele tem um pavio curto e tem essa dificuldade, realmente isso pode ter atrapalhado ele no São Paulo. Mas a gente não pode negar que ele vinha numa sequência muito boa no São Paulo em 2026. Até viralizou muito um corte de uma entrevista dele no início do ano, que ele falava que o São Paulo esse ano precisava brigar pelo menos para não cair, para se manter na primeira divisão. E ele acabou tendo o início de brasileiro, cara, muito bom com o São Paulo. E agora o Botafogo abre conversas com o Hernan Crespo. E cara, sinceramente, dentre todas as possibilidades do mercado, dentre todos os nomes, e tem vários nomes, Tite, Fernando Diniz, o Pepa, que também é outro nome que vem sendo ventilado aí nos bastidores do Botafogo, mas quem? Tem vários outros. Para mim, na minha humilde opinião, Hernan Crespo é o técnico melhor, mais acessível, é um técnico que vai te dar os 45 pontos para você permanecer na primeira divisão, e nas Copas ele pode ir muito bem. Eu, sinceramente, acho que tem muita coisa para rolar ainda. Isso é até um tema que a gente pode tocar aqui nesse vídeo. Por que o Botafogo não tinha já um técnico engatilhado? Por que o Botafogo demite o Martinha Selman e já não tem um técnico ali na mira? O Botafogo já vinha numa sequência horrível de derrotas, de eliminação, e não tinha um técnico sequer para conversar, para estar adiantado. O nosso rival esses dias demitiu o Felipe Luiz. No outro dia, na verdade não, no mesmo dia que demitiu o Felipe Luiz, na manhã seguinte, o Flamengo já estava com um novo técnico. Por que o Botafogo não pode ser profissional a esse ponto? A gente tem que ficar esperando longos meses para contratar um novo técnico? Eu espero que com o novo técnico agora que vai chegar em 2026, não seja assim. Porque ano passado o Botafogo esperou pra caramba para fechar com o técnico, fechou com o Renato Paiva e vocês sabem o que aconteceu. Eu espero que o Botafogo haja o mais rápido possível e sem apostas, com o técnico bom para assumir o Botafogo e pra gente, enfim, terminar o ano de 2026 bem, cara. Porque isso seria perfeito pra gente, porque esse ano já tá bastante complicado. Outro assunto muito importante que a gente vai falar aqui agora é sobre os confrontos da Copa do Brasil. Botafogo teve o sorteio hoje das equipes e o nosso adversário é a Chapecoense, um confronto de Série A. Eu, sinceramente, preferia 1000 vezes enfrentar um Operário da vida, enfrentar um Barra também de Santa Catarina, ou enfrentar um Paysandu. Paysandu até mesmo uma logística ruim, né? Porque vai lá pra cima, lá pro Pará. Mas, cara, eu queria evitar nessa fase um time de Série A. Mas o Chapecoense tem um orçamento muito fraco, muito baixo. Mas é um time de Série A e isso pode atrapalhar
a programação do Botafogo, cara. Porque pode acontecer de pegar um confronto difícil no domingo de Brasileirão e na quarta-feira ter Chapecoense, pô. É um time de Série A, cara. Os caras também querem passar para a próxima fase. Mas o Botafogo enfrenta Chapecoense. Eu, sinceramente, como eu já falei, preferi um time mais fraco. Mas se caiu a Chapecoense, cara, o time que quer ser campeão, o time que tem o orçamento do tamanho do Botafogo, não pode escolher adversário. Não pode ficar, eu quero um time de Série C, Série D. Tem que enfrentar de igual para igual. Tem que enfrentar com sangue nos olhos para passar de fase. Porque, como eu falei no início do vídeo, a Copa do Brasil, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, é uma competição que paga muito bem. A quinta fase da Copa do Brasil, se passar, você já garante 2 milhões. Oitavas de finais, 3 milhões. Quarta de finais, 4 milhões. Se você chegar na semifinal, você garante 9 milhões de reais. Se você passar da semifinal e chegar na final, uma possível final, você fica com o vice-campeonato já garantido de 34 milhões. Somando mais todos esses valores aqui que você pegou nas fases anteriores, cara, isso é muito dinheiro, isso pode ajudar muito, muito o Botafogo. Um time que tem um orçamento altíssimo, que foi eliminado da Libertadores, o Botafogo contava com esse orçamento da Libertadores, não contava com o orçamento de Sul-Americana. Então, avançando, chegando nas próximas fases, e cara, imagina o Botafogo, depois de tudo que a gente está vivendo, chegar numa fase final de Copa do Brasil. Seria perfeito, mas para isso o time precisa de um novo técnico, para isso o time precisa acertar. Quem sabe, numa vinda de um possível atacante, um atacante bom, um atacante goleador, o Botafogo precisa disso. E assim você consegue ter o seu ano salvo, como eu falei no início do vídeo. Então seria muito importante o Botafogo passar de fase, cara. Seja Chapecoense, seja, sei lá, São Paulo na próxima fase, o Botafogo tem que passar de fase, porque é um time milionário, um time que tem condições de avançar. E o próximo assunto, como eu já até falei de atacante, o Botafogo precisa contratar um atacante bom, é isso aqui. Isso aqui, cara, me deixa estressado e muito estressado. Como eu falei no início do vídeo, dá até calafrio. Corinthians não gosta de valores pedidos pelo Botafogo por Arthur Cabral, porque o Corinthians também não é maluco, assim como foi o Botafogo. E Pedro Raul pode ser envolvido. Cara, é complicado. É complicado vir aqui falar pra vocês que Pedro Raul, em pleno 2026, pode ser envolvido em negociação com Arthur Cabral, um atacante que não rende nada ao Botafogo. O Botafogo hoje paga mais de 1 milhão de reais por Arthur Cabral. Qual é o time da Série A, nesse atual cenário, que vai querer pagar esse valor por Arthur Cabral todos os meses? É muito difícil, irmão, muito difícil. E o Corinthians quer o Arthur Cabral, eu já acho isso uma loucura, para você ver o nível de jogadores que tem no futebol brasileiro. O Corinthians está sem criatividade, quer o Arthur Cabral, e pode envolver o Pedro Raul, que já teve passagem pelo Botafogo, inclusive, não gosto nem de citar isso, mas foi rebaixado pelo Botafogo. O nosso ataque era Pedro Raul e Matheus Babi. Jesus amado, cara, que fase também. E ele pode estar retornando ao Botafogo. Eu espero muito, sinceramente, que isso não aconteça. Espero muito, porque você sair de Arthur Cabral pra Pedro Raul, meu Deus do céu, é trocar 6 por meia dúzia, pô. É a mesma coisa. Mas por que o Botafogo tá fazendo isso? E eu vou explicar o motivo. O valor do salário do Arthur Cabral é astronômico. E o Botafogo não tem mais recursos para pagar o salário do Arthur Cabral. E está pensando em emprestar e tentar fazer com que o Corinthians pague pelo menos a metade do salário do Arthur Cabral. O que é muito difícil. Como eu falei pra vocês, nem todo mundo é otário. Nem todo mundo é o Botafogo que vai lá no mercado, contrata um jogador de mais de 90 milhões de reais, paga mais de 1 milhão de reais por salário e depois... É isso aí, cara. Acontece isso aí. É inacreditável, cara. Eu espero que o Botafogo consiga emprestar o Arthur Cabral e fazer com que algum time, sei lá da onde, do México, dos Estados Unidos, lá Europa, segunda prateleira da Europa, pague o salário dele por completo. Porque assim o Botafogo pode, se o Botafogo conseguir emprestar o Arthur Cabral e algum time pagar o salário dele todo, o Botafogo pode, sei lá, pegar algum atacante emprestado de algum time também, ser mais criativo no mercado e oferecer um salário de 1 milhão de reais, sei lá o que for, mas uma coisa é certa, o Botafogo precisa de um atacante. E se vai ser
argentino, se vai ser brasileiro. Eu não sei, não quero nem saber. Eu sei que o Botafogo precisa de um atacante. O Botafogo precisa de um atacante bom, goleador, porque ficar com Pedro Raul, Matheus Martins, não dá. Não dá. Eu espero que o Botafogo seja muito criativo nessas próximas negociações. Espero que o Botafogo seja eficiente no mercado. Porque as últimas apostas que o Botafogo fez, se você somar o ataque do Botafogo hoje, se você somar o preço de Arthur Cabral, de Arthur Reborn, se você somar o preço de Matheus Martins, o Botafogo gastou mais de 30 milhões de dólares. Vocês têm noção, cara? Daria pra formar um ataque poderoso com esse valor todo. Então o Botafogo errou no mercado. Eu espero que o Botafogo consiga acertar isso, porque a gente precisa. Senão o nosso ano está muito em risco. O Botafogo, sem um ataque eficiente, o Botafogo sofre nas competições. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais um vídeo aqui no canal, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Um vídeo com vários assuntos, com vários tópicos pra gente discutir. Mas é bom pra gente se manter informado sobre o Botafogo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Como eu te falei no início do vídeo, inscreva-se aqui nesse canal. Mande esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Porque assim, família, a gente fortalece cada vez mais essa comunidade aqui no YouTube. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal pra vocês. Valeu, família, tamo junto e até a próxima.